meu Senhor. Abrir a palavra do Senhor Deus na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Epístola escrita por Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Eu estarei lendo nesta noite, irmãos, os versículos de 5 a 11, em tantos ensinamentos acerca daquilo que Cristo é para nós, para as nossas vidas. E Paulo, de maneira muito cirúrgica, muito abençoada, ele traz este ensinamento. Diz a palavra: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Amém, Senhor. Ó Deus, oramos e queremos reiterar o nosso pedido nesta hora. Que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa descortinar as nossas mentes, que a palavra por si só fale ao nosso coração, que a exposição possa ser uma exposição fidedigna, que a minha mente possa estar escravizada à palavra, que eu possa estar expondo aquilo que o texto quer nos dizer, e que no nosso coração o teu poder, o poder do Espírito possa promover mudanças, transformações, possamos ter as nossas vidas alinhadas àquilo que a palavra nos diz nesta noite. Ensina-nos e usa-me como boca do Senhor, usa-me para a glória do teu próprio nome. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Querido, com toda a sua Bíblia aberta, nós estaremos retornando aqui para o texto, para esses versículos, para essa seção que nós lemos, que tem tanto a nos ensinar. Eu tenho dito, irmãos, de forma até contundente na nossa igreja ali no Farol, a importância da pregação da palavra. Eu tenho ficado convencido, meus irmãos, diariamente, que a maior contribuição da igreja para a nossa realidade é a exposição da palavra. Eu tenho ficado convencido cada vez mais de que nós não precisamos de subterfúgios, nós não precisamos de mecanismos, nós não precisamos de outros caminhos, nós não precisamos de outras rotas para trazer alimento à igreja. A palavra, ela é suficiente. Eu tenho dito à igreja, irmãos, que quero externar isso para os irmãos, é fato. A palavra não é exaustiva. Nós entendemos isso por uma percepção lógica. Em cada mente aqui, nós somos finitos, nós somos limitados pelo tempo, pelo espaço. A palavra não é exaustiva e nem poderia ser. Humanamente falando, nós não estamos preparados para uma revelação exaustiva. Mas o que é que a igreja reformada defende? A Bíblia, ela é suficiente. Aquilo que foi revelado para a gente é suficiente. Por isso que nós defendemos acerca da suficiência das Escrituras. A palavra é suficiente. A palavra nos basta. A palavra pode trazer ao coração do mais vil pecador transformação. É nessa perspectiva que Paulo, ele escreve esta carta à igreja. Nós conhecemos aqui o pano de fundo, nós conhecemos o contexto aqui. Paulo estava encarcerado. Paulo escreve não apenas Filipenses, Paulo escreve Colossenses,
Paulo escreve Filemon, todo o contexto reclamava de Paulo uma postura como nós temos visto nos nossos dias, uma postura de alguém que se entrega às circunstâncias, uma postura de alguém que, quem sabe, consegue se adaptar às realidades em que estão inseridos. Paulo não. Paulo estava preso e muitos estudiosos irão afirmar que esta epístola é conhecida como a epístola da alegria. É interessante, não é verdade, irmãos? Como em um contexto de cárcere, de prisão úmida, de açoites, de perseguições, como tentar ou como promover a alegria quando tudo reclama de nós uma postura de ingratidão, de dizer, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Paulo não. Paulo investe o seu tempo para entender que a sua missão era, sem sombra de dúvidas, pregar a palavra, era promover a alegria, era mostrar às pessoas que existe um Deus que, apesar das circunstâncias, promove ao nosso coração alegria e paz. É nesse contexto, é nesta realidade que Paulo escreve esta carta. Aqueles que estavam soltos, aqueles que não estavam encarcerados fisicamente, mas também libertos espiritualmente. Me chama a atenção, irmãos, que em toda a carta, Paulo irá sinalizar à igreja: alegrai-vos sempre no Senhor. Glória a Deus por isso. A base de sua alegria não era uma base monetária, não era uma base circunstancial, não era uma base passageira, não era uma base efêmera, não era uma base que não trazia sustentação à sua mente, não. Paulo diz: alegrai-vos sempre no Senhor. A alegria dos nossos corações tem uma base, irmãos, tem um fundamento, tem um norte, tem uma certeza, tem uma esperança que é renovada a cada dia. A nossa alegria tem nome, a nossa alegria é o Senhor. Estamos aqui reunidos no nome do Senhor, estamos aqui diante da Escritura no nome do Senhor. É nessa perspectiva, irmãos, é dentro desta realidade que Paulo, ele escreve o que acabamos de ler aqui nesse capítulo 2, que nos fala sobre o exemplo de Cristo. Percebam, há uma lógica aqui textual muito interessante, há uma lógica que traz ao meu coração argumentos próprios, definidos, acerca do meu comportamento enquanto cristão. Entenda isso, querido, nosso comportamento ele é balizado, orientado, moldado, dirigido, alicerçado, orientado pelo próprio Deus. É Cristo que traz o nosso comportamento. A conduta da igreja não encontra base em outro lugar que não seja a conduta do próprio Cristo. Paulo quer dizer isso à igreja. Paulo quer ensinar acerca dessa realidade do Evangelho. E é para isso que nós lemos nesta noite esse texto, do capítulo 2, versículos de 5 a 11. É para ele que nós devemos voltar os nossos olhos, é para essa realidade de exemplo maravilhoso que eu queria te convidar a pensar comigo nesta noite acerca daquilo que Paulo ensinou, do exemplo tipificado aqui por Cristo Jesus. Cristo é o nosso exemplo, Cristo é a nossa base. Agora presta atenção, querido, antes de olharmos para esses versículos, nós precisamos entender, queridos, que os participantes no Evangelho, eles estão unidos pelo Evangelho. Não há outra união, não há outra ideia de unidade, de uma igreja una, que não seja o próprio Evangelho, que não seja o próprio Cristo. É Cristo que traz este ajuntamento, é Cristo que traz esta união. Pessoas diferentes, de várias etnias, de vários povos, de várias realidades. Cristo é o centro. É perceptível isso, irmãos, porque o Velho Testamento ele irá sempre apontar para o Messias prometido. Pós-morte e ressurreição de Cristo, todo o comportamento da igreja, seja ela primitiva, seja ela nos primeiros séculos, seja ela na pré-reforma, seja ela na reforma, seja ela nessa igreja que está num contexto pós-moderno, um contexto em que reclama de nós posturas sólidas, todos nós apontamos para Cristo. O que é que Paulo quer dizer com esse exemplo deixado aqui? É que os nossos olhos precisam estar fitados em Jesus.
É Jesus que é a base, irmãos. É Jesus que precisa orientar. E o Evangelho, irmãos, ele traz às nossas vidas essa ideia. Nós precisamos promover esta mensagem. Nós precisamos promover este propósito. Eu louvo a Deus porque esta congregação ela foi levantada aqui com o propósito de promover o Evangelho, promover Cristo. E glória a Deus por isso. Ou seja, hábitos pecaminosos não encontram vazão aqui nessa ambiência, nesse ambiente, porque esse lugar foi erigido para promover o exemplo de Cristo, a pessoa de Cristo, o nome de Cristo. É interessante, irmãos, tem uma coisa que o mundo tem batido de maneira muito veemente. E se você ler, por exemplo, tem um homem chamado Dr. Elias Medeiros, que é um teólogo presbiteriano. Ele disse o seguinte: durante toda a história da igreja, o povo de Deus tem sido atacado de maneira veemente, bombardeado em duas áreas doutrinárias: a pessoa de Deus e a palavra de Deus. Se existem duas áreas em que o mundo tem atacado com um comportamento até litúrgico, nós temos muitas igrejas aí levantadas, soerguidas, nos cantos, em todos os lugares. Há uma promoção que nos chama a atenção de muitas igrejas espalhadas, e essas igrejas batem muito forte acerca da pessoa de Deus e da palavra. Há muitos absurdos que temos ouvido aí, há muitos escândalos, há muitas realidades que me assustam. E eu tenho certeza que assustam os irmãos também. A pessoa de Cristo tem sido bombardeada com heresias, com palavras absurdas. A palavra de Deus tem sido até questionada. E vocês sabem disso. O líder cristão há pouco disse que a palavra precisa de uma nova roupagem, de uma nova realidade. Eu estou aqui mais uma vez, como tem sido aqui todo domingo para os irmãos, para dizer aos irmãos, para reiterar essa verdade. O nosso exemplo é Cristo, o Verbo que se fez carne. É a palavra que é suficiente para mudar o nosso coração. Eu quero te convidar a olhar para Jesus. Eu quero te convidar a olhar para o texto. Eu quero te convidar a olhar para aquilo que é muito caro para o nosso coração, a pessoa bendita de Jesus. E a partir do versículo 5, nós temos aqui um exemplo, esse texto, esta transição aqui, irmãos, colocada no texto. Se você olhar rapidamente, claro que nós não teremos tempo para expor todo o capítulo, mas note bem, há uma lógica progressiva nesse texto. A partir do versículo 1 do capítulo 2, quando o texto é aqui, o contexto mais imediato deste capítulo, Paulo vai tratar sobre, ele traz uma exortação ao amor fraternal, ao comportamento humilde. Ele diz assim: olha, completem a carreira, versículo 2, de modo que vocês possam pensar a mesma coisa. Irmãos, eu chamo a sua atenção, olha aqui para mim, querido, como pessoas diferentes, com culturas diferentes, com demandas diferentes, com base familiar diferentes, como eles podem pensar a mesma coisa. Há uma lógica textual. Paulo quer preparar essas mentes àquilo que ele quer ensinar a partir do versículo 5. Percebem? Percebem que as nossas mentes precisam estar escravizadas à pessoa de Jesus. Quando Paulo diz, pensem a mesma coisa, o que Paulo quer dizer, olha, que há um que une os pensamentos, há um que promove uma só fé, há um que promove um só batismo, há um que promove um só amor, há um que promove uma só igreja. Notem bem, Paulo está preparando os corações, aqui é uma carta dirigida, específica, interessada a uma igreja. Ele diz assim, olha, é Cristo que precisa ser a base. O que eu quero dizer nesta noite é o seguinte: se estamos aqui, precisamos ter as nossas mentes escravizadas à pessoa de Jesus. Mesmo diferentes, estamos unidos no mesmo propósito. O nome de Jesus tem que ser honrado e glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Essa é a ideia, essa é a realidade. E Paulo vai dizer, pensem a mesma coisa, estejam no mesmo amor, ainda no verso 2, unidos em alma,
tendo o mesmo sentimento. Percebem? Paulo aqui traz de maneira muito clara de que os partidarismos, as inclinações humanas, porque ele vai tratar sobre isso no verso 3, que não seja isso fruto da vanglória humana, não porque eu acho assim, não porque eu penso assim, não porque a minha visão teológica é melhor. Não, irmãos, há uma visão teológica bem definida no texto, é Jesus. Jesus é a base, Jesus é o centro, Jesus, nós temos aqui uma realidade cristocêntrica, e essa realidade precisa dirigir, moldar, renovar o nosso coração todos os dias. Eu tenho dito lá na igreja, irmãos, quando qualquer outra novidade surgir no nosso meio, olha para Cristo, olha para a palavra, olha para a revelação, ela precisa balizar o nosso comportamento. Então vejam bem, Paulo vai tratando, Paulo vai moldando, Paulo vai se apropriando de um pensamento já definido, para chegar no versículo 5. Eu disse que o versículo 5 ao versículo 11 é uma transição a um pensamento de Paulo. Olha o que ele vai dizer a partir do versículo 12, só para que os irmãos entendam. Ele vai falar sobre o desenvolvimento da salvação. Que é a base desse desenvolvimento? Cristo, irmãos. Cristo é a base. Não há um desenvolvimento, não há uma progressividade em uma vida santa, porque se você perceber, eu gosto muito eu tenho feito exposições continuadas na igreja, eu pego livros, estou expondo livros, e não tem coisa mais lógica do que isso, porque quando você faz uma exposição continuada, há uma lógica, há uma ideia aplicável ao nosso coração. Paulo vai tratar a partir do verso 12 sobre santificação, irmãos. E qual é a base disso? Jesus é o exemplo. Percebe, irmãos? Ele prepara o coração dos homens a entender quem é Jesus. E ele fala a partir do verso 12 acerca de santificação. O que é santificação, irmãos? Santificação é a mortificação da carne para a vivificação de Cristo no nosso coração. Mas percebam, a transição aqui é Jesus. Eu estou aqui hoje à noite, de maneira muito pontual, para pensar com os irmãos sobre a base, sobre Cristo. Iremos celebrar a ceia daqui a pouco, irmãos. Jesus é a base, Jesus é o fundamento. Olhemos para o texto, olhemos para os versículos em tela, em destaque. Eu queria destacar duas coisas, não há outras coisas, outras realidades a serem extraídas aqui do texto, que não seja, primeiro, irmãos, o exemplo de Jesus, humilde de Jesus, um exemplo de humildade, de voluntariedade, de submissão à obra de Deus. A primeira verdade sobre este exemplo de Jesus, tratado aqui por Paulo, a igreja, de encorajamento, de instrução, nós encontramos do versículo 5 ao versículo 8. É sobre esses três primeiros versículos que Paulo trata aqui sobre o exemplo de Jesus. Olha para o texto: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Agora note bem o que Paulo vai dizer no verso 8: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A primeira verdade que Paulo quer ensinar a esta igreja é o exemplo de voluntariedade, de humildade, de coração disposto a cumprir cabalmente a vontade e o propósito estabelecido pelo próprio Deus. Percebe, irmãos? A primeira verdade que tem que pular aos nossos olhos é de que Deus, o exemplo de Cristo é o exemplo de abnegação, de humildade, irmãos. Nós precisamos entender que eu só vou lograr êxito, eu só vou vencer esta caminhada de santificação proposta aqui por Paulo, a partir do versículo 12, se eu olhar para o exemplo de Cristo. Não há espaço para a autopromoção, não há espaço para a autoglória. Percebe, irmãos? Jesus nos mostra aqui que ele é o exemplo de humildade. É claro que, se formos honestos, há uma dificuldade aqui para muitos estudiosos para trazer uma exegese precisa, irmãos, dessa passagem, porque envolve algumas dificuldades para algumas pessoas, é claro, sobre a humanidade de Cristo, sobre essa ideia de que ele se mostra humilde aqui, sobre essa ideia de que ele viveu de fato a sua humanidade 100%. Para a gente, nós não temos dificuldade com isso. Jesus foi de fato 100% humano, irmãos.
exemplo para nós, o sacerdote perfeito, o sacerdócio perfeito. Jesus sabe exatamente as nossas agruras por vivenciar de fato, na prática, o que é ser humano, com todos os seus sentimentos, com todas as realidades que pertencem à formação, à constituição de um homem, de um ser humano. Por isso que Hebreus vai dizer que ele sabe o que é padecer, o que é sofrer. Ele sabe exatamente quais são as dores, as angústias, os sofrimentos, as lutas que nós atravessamos. Por isso que Paulo diz: olhem para Jesus, pontem os seus olhos para Cristo Jesus. Pelas razões aqui postas. Por que eu preciso olhar para Jesus, pastor? Porque, sendo Deus, ele voluntariamente se submeteu à humilhação de se tornar escravo. Irmãos, pensem comigo. Nós vivemos num mundo extremamente hedonista, vaidoso, arrogante. As pessoas querem o quê? Títulos, glórias humanas, reconhecimentos. Aí Paulo vai dizer nessa igreja, percebem? Lembram? Paulo escreve essa carta preso. E sabe o que Paulo vai dizer? Quem sou eu diante da glória de Deus? O que é o meu problema diante daquilo que Deus já fez por mim? O que é um cárcere? O que é uma perseguição? O que é um martírio? O que é estar aqui nesta prisão aqui em Roma? O que é ser perseguido diante daquilo que Jesus já fez por nós? A ideia aqui inicial é que Paulo quer dizer à igreja: olhem para Jesus, ele se torna voluntariamente escravo, servo. Olha para o texto aqui no versículo 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, tendo em vocês o mesmo sentimento, porque ele se humilha, porque ele toma a postura aqui de servo. Ele foi obediente, irmãos, e ele foi voluntariamente à cruz, para morrer como um criminoso. Os criminosos morriam com morte de cruz. Para mim, irmãos, o ponto crucial nesta sessão é justamente o versículo 7, que nos diz: antes, olha para Jesus, antes, a si mesmo ele se esvazia, ele assume a forma de quê, queridos? Servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Algumas versões, eu estava observando, irmãos, algumas versões afirmam que ele se fez nada. Se você ver algumas traduções aí, ele se fez nada. O texto majoritário aqui, mais comum, mais usado, mais aceito pela igreja, diz assim: a si mesmo se esvaziou. Ou nós podemos traduzir aqui como esvaziou-se a si mesmo, que é mais literal o texto original. A si mesmo, esvaziou-se a si mesmo. E aí nós precisamos entender que a ideia de se esvaziar é voluntária, é divina, é do Senhor. Ele resolve fazer isso, não porque essa ação de Cristo está condicionada a alguma bondade do homem, não, irmãos. Ele resolve fazer isso por graça. O que é graça senão favor que nós não merecemos? Olha o que Paulo quer dizer aqui: olhem para Jesus, porque Jesus resolve, por amor, por misericórdia, voluntariamente se tornar homem, se tornar escravo aqui, para trazer às nossas vidas libertação. Bendito seja o nome do Senhor por tudo isso. Amém. Agora pense comigo, querido. Deus é imutável, Deus é transcendente, Deus é poderoso, Deus é Senhor, Deus criou, Deus governa, Deus dirige, porque essa é uma ideia da provisão de Deus, é que Ele cria, Ele governa, Ele dirige todas as coisas, mas Ele resolve encarnar para servir como exemplo para mim e para você. Percebem? Toda vanglória, toda vaidade, toda arrogância é jogada aqui na vala comum, quando Paulo diz: olha, quem sou eu para estar preso aqui? Eu sou um servo, porque o meu maior exemplo já fez muito mais por mim. Olha, a primeira verdade que eu quero que você guarde no seu coração hoje à noite: quando alguma tentação humana nos seus pensamentos tentar tomar o teu coração, lhe dizendo você é alguma coisa, você não pode permitir isso, olha para Jesus, Ele que é imutável, poderoso, Criador, Senhor, governador, Ele que tem o controle de todas as coisas, resolveu se tornar servo por amor às nossas vidas. Sabe o que é isso? É amor, irmãos. Sabe o que é isso? É graça. Sabe o que Paulo quer dizer
dizer para a gente hoje à noite: olha para o exemplo maior, Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso paradigma. Ele se esvaziou e me chama a atenção que a ideia de esvaziar-se aqui nos mostra de maneira muito clara é que Ele resolve se tornar homem, encarnar para beber da nossa água, comer da nossa comida e participar de perto das nossas aflições. Por que isso, pastor? Eu quero lhe dizer isso hoje à noite. Deus sabe exatamente como você está aqui hoje à noite. Deus sabe como nós estamos aqui. Deus sabe aquilo que traz angústia à nossa alma, porque Ele participou disso, Ele viveu. Claro, sem pecado. Claro, homem perfeito. Claro, alguém que nunca se envolveu com o pecado. Perfeitamente Ele viveu a realidade de um homem. Ele não julga aqui de maneira impiedosa os nossos corações, pelo contrário. Eu quero que você entenda isso. Ele é piedoso, Ele é misericordioso, Ele é diferentinho de você. Quantas vezes nós julgamos o próximo com impiedade, com falta de compaixão, com falta de amor? Não, Jesus sabe exatamente aquilo que nos aflige, porque Ele foi homem. Ele sabe exatamente quais são as nossas dores, Ele sabe exatamente quais são as nossas aflições, e Ele faz isso por misericórdia e de acordo, irmãos, com a sua natureza 100% humana, porque Ele vive essas realidades. Ele consegue entender e perceber aquilo que traz ao nosso coração angústia. E a primeira verdade que fica muito clara para mim aqui, irmãos, porque o texto vai dizer tornando, ou seja, trazendo para si, como diz o verso 7, tornando-se em semelhança de homens, aquele tome para si atributos humanos. Nós já sabemos, irmãos, aqui eu não vou demandar tempo aqui, que Deus revela atributos divinos. Deus tem atributos comunicáveis e incomunicáveis. Ele é Senhor, Ele é amoroso, Ele é misericordioso, Ele é poderoso. São atributos incomunicáveis de Deus, específicos de Deus. Deus é compassivo, Deus é misericordioso. Mas quando o texto diz tornando-se em semelhança de homens, Ele averba para si atributos de homens. Ou seja, Jesus chorou quando Lázaro morreu. Lembram disso, a passagem bíblica? Jesus sabe o que é padecer. Jesus sabe o que é sofrer. Então a primeira verdade é que devemos olhar para Jesus. Ele é o nosso exemplo. Ele foi humilde. Há uma segunda verdade que o texto ensina, e por fim nós terminamos com essa segunda verdade. A primeira é que devemos olhar Jesus como exemplo, como paradigma, como exemplo para o nosso coração. A segunda verdade é que a exaltação, a glória vem do próprio Deus. Olha comigo a partir do versículo 9. Acompanhe comigo. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Presta atenção a esse texto, irmãos, que texto abençoado. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Amém. A segunda verdade aqui, queridos, é que o próprio Deus, Ele exalta. Percebe que não há nenhuma ação aqui do homem, percebe que não há nenhuma vanglória do homem, percebe que o controle de dirigir, de exaltar, de humilhar, de conduzir, de glorificar é do próprio Deus. E aqui alguns estudiosos defendem o seguinte: por causa do sacrifício e da submissão voluntária de Cristo, Deus o exalta ao lugar mais alto. Percebem, meus irmãos, que aqui uma conexão divina, maravilhosa, perfeita, de que Cristo se humilha para que o próprio Deus o exalte a um lugar mais alto, para que todos possam adorá-lo, para que todos possam dobrar os joelhos, para que todos possam adorar a Deus, para que os falsos deuses sejam denunciados, para que os falsos profetas sejam denunciados, para que as falsas religiões sejam denunciadas, para que todo joelho possa reconhecer que Cristo é exaltado e é glorificado. Me chama a atenção, irmãos, porque o texto vai iniciar no versículo 9, que Deus, de maneira soberana, lhe exalta com o nome acima de todos os outros nomes. Aleluia.
primeiro exemplo de Cristo é que ele se humilha, mas a segunda verdade que o texto ensina é que o próprio Deus lhe exalta. Deus exalta, Deus é Senhor de todas as coisas. Eu preciso entender, irmãos, que não é a religião, não é a igreja, não é a denominação, não é os conceitos humanos, finitos, limitados, que devem ser honrados e glorificados. É o nome do Senhor. Estamos aqui para dizer, Deus, bendito seja o teu nome para sempre. Nenhum ajuntamento pode ter como ideia primária outra ideia que não seja o teu nome tem que ser glorificado. Deus o exalta. O que eu entendo? O que Paulo quer dizer? Irmãos, vocês que estão soltos, eu estou preso, não fiquem tristes, porque se Deus quiser me tirar da situação de cárcere, Ele vai tirar, o nome dele vai ser glorificado. Mas filhos, se eu não sair daqui dessa prisão de Roma, não fiquem preocupados, o nome de Deus vai ser glorificado e exaltado do mesmo jeito. Nós vivemos dias de pandemia, irmãos, todo mundo de máscara, que coisa estranha. Quem poderia pensar na realidade dessa há um tempo atrás? Ninguém. Mas deixem-me dizer uma coisa, Deus está sendo honrado e glorificado do mesmo jeito. Deus está sendo honrado. Deus não está submetido às situações, não, Ele é Senhor de todas as situações. E notem bem, irmãos, é que esse texto aqui, ele tem um aspecto escatológico a partir do verso 10, porque ele vai dizer o seguinte, olha, para que Deus o exalte, mas vejam o verso 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Pastor, que coisa, será que Paulo estava aqui trazendo uma realidade de conversão coletiva? Não, irmãos. Paulo estava dizendo à igreja, olha, a ideia aqui é dizer que haverá um dia, mesmo esses que perseguem, mesmo esses que zombam, mesmo esses que não reconhecem a divindade de Cristo, mesmo esses que não se dobram diante de Jesus, mesmo esses, até mesmo em família, que zombam do Evangelho, que zombam da igreja, que zombam da palavra, que zombam desses ajuntamentos solenes, que falam, isso é balela, isso não existe. Paulo anima a igreja, encoraja a igreja, motiva a igreja para dizer aos fiéis, olha, não se preocupem, haverá um dia em que todo joelho irá se dobrar diante de Deus. Esse dia vai chegar, irmãos. Quem sabe é hoje. Se Jesus voltar hoje, esse é o dia. Ninguém sabe a hora e o momento, mas haverá um dia que todo joelho irá se dobrar. Seja culto, inculto, alto, baixo, branco, moreno, seja quem for. Todo mundo irá se dobrar diante de Deus. Ateu e não ateu, ator, indefinido, perdido, todos irão se dobrar diante do Senhor Jesus. E é interessante, irmãos, que nós podemos até fazer um paralelo aí, rapidamente, um exercício bíblico. Vai lá para Romanos 14, rapidamente, querido. É um texto correlacionado a isso, Romanos 14, versículo 11. Estamos caminhando para o final desta palavra, queridos. Romanos 14, versículo 11. Todo joelho irá se dobrar. Romanos 14, 11 nos diz, o próprio Paulo diz assim, como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Veja que aqui uma expansão desta ideia aqui de Paulo. Não apenas a ideia de dobrar o joelho, mas percebam, louvores a Deus. Pastor, eu nunca pensei nisso, o ímpio vai louvar a Deus, vai. Ele vai dizer, Deus, tu és Deus de fato. Deus, tu és Senhor. Lembra aquela experiência de Jesus com Pedro? Lucas capítulo 5, quando Pedro já tinha pescado a noite toda. Lembra daquela experiência? 5, a partir do versículo 1, quando eles estavam lavando as redes. Lembra dessa experiência? Jesus se aproxima no rio, no lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, outro nome dado ao mar da Galileia. E Jesus se aproxima, irmãos, de Pedro, diz assim, Pedro, leva esse barco para distante da margem. E ele começa a pregar a palavra e ensinar. O que Pedro faz? Pedro caminha com Jesus. E Jesus, ao terminar a mensagem, diz, Pedro, agora lança as redes. E Pedro diz assim, Jesus, eu pesquei a noite toda e nós não pegamos nada. Eu até dizia na igreja hoje de manhã, é aquele ditado, o mar não está para peixe, Jesus. Pedro era um pescador experiente, maduro, acostumado a pescar. Vocês sabem que quando eu estou lavando as redes, eu nunca fui um pescador, mas eu já tive algumas experiências de pesca. Quando alguém já está lavando as redes no final de uma noite, é porque o trabalho ali
acabou naquele dia, aquela madrugada fechou, o ciclo daquela madrugada fechou. E Jesus diz assim: Pedro, lança as redes. E diz a palavra que as redes começaram a se romper. O barco ficou topado de peixe, cheio de peixes, a tal ponto que Pedro começou a fazer sinais para os amigos: venham me ajudar. E diz a palavra que os barcos quase chegam a pique, quase que afundam. E o que é que Pedro faz? Eles ficam assombrados. O que é que Pedro faz? Pedro se dobra e diz assim: de fato tu és Senhor, tu és Deus. Irmãos, Pedro faz isso depois de uma ação miraculosa de Jesus. Diz a palavra que um dia todo joelho irá se dobrar diante do Senhor, dizendo: de fato tu és Deus. De fato, a igreja presbiteriana aqui em Marechal Deodoro pregava a verdade. De fato, o meu irmão pregava a verdade. De fato, tu és merecedor de honra e de glórias. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. E olha para o texto vai dizer: todo joelho nos céus e da terra e debaixo da terra, e toda língua confesse, olha o que diz o texto, irmãos, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Há aqui algumas ideias interessantes, irmãos. É que quando eu me prostro, quando eu adoro, quando eu reconheço os céus, na terra, em todas as ambiências, que de fato o Senhor é Deus, eu vou entender o que mesmo Paulo disse lá em Romanos 11:36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Olha a ideia teológica muito clara para a gente caminhar para o final aqui, irmãos. É que nada existe fora do Senhor, nada existe fora de si mesmo, nada acontece, nada é construído, nada é alicerçado longe, fora do agir de Deus. Por isso que as pessoas irão dizer glórias a Deus, por isso que os joelhos irão se dobrar, por isso que todo mundo irá se prostrar diante do Senhor, porque de fato Ele é Deus. Qual a aplicação para a gente aqui, queridos? Primeira delas é que o meu exemplo precisa ser balizado pelo próprio Deus, de humildade, serviço. Todas as vezes que você pensar que está fazendo mais, além daquilo que você podia fazer, eu quero lhe convidar a olhar para o exemplo de Jesus. Louvado seja Deus por isso. Todas as vezes que você imaginar que tem feito muito para o reino, olha para Jesus. Jesus fez muito mais por mim e por você. Mesmo num ambiente difícil, mesmo num ambiente de pessoas insubmissas, mesmo num ambiente de ateísmo, mesmo num ambiente em que as pessoas são contrárias à palavra, à verdade, mesmo diante das perseguições, Paulo quer dizer aos seguidores de Cristo: olhem para Jesus. Ele é o nosso exemplo. Essa é a primeira aplicação para mim e para você nesta noite. Olhemos para Jesus. Eu não posso permitir que nenhuma outra visão possa tomar o nosso coração que não seja a do próprio Cristo. Que se humilha, que se esvazia, que se torna como um homem. Diz assim: eu amo, eu vou me fazer humano, eu vou amar, eu vou cumprir cabalmente a minha missão. Ele que é o alfa e o ômega, Ele que é o início e o fim, Ele que é o Senhor de todas as coisas, Ele que é o Criador dos céus e da terra, a que tudo criou, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o exemplo para a gente. Olhemos para Jesus, o exemplo de humilhação. Mas a segunda verdade que prática para a gente é que devemos entender que a glória vem do Senhor. Ele que exalta, Ele que é glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus. Não averte para si, não traga para si a glória é do Senhor. A pastora poderia estar muito bem melhor na vida. Deus sabe o que é melhor para a gente. Deus sabe o momento exato de promover, de abençoar, de libertar, de tirar da prisão. Conhecemos o contexto aqui. Paulo foi liberto aqui desse cárcere. Paulo saiu da prisão aqui em Roma. Paulo continuou o seu ministério, mas foi perseguido. Mas é Deus que fecha portas, é Deus que abre portas, é Deus que promove, é Deus que viabiliza as condições necessárias. Deus é que é exaltado, a glória pertence a Deus. E nesta noite eu estou aqui para dizer isso ao teu coração: glorifique o Pai, glorifique o Filho, glorifique o Espírito Santo de Deus.
Porque nós entendemos, irmãos, o que está escrito no Salmo 21, 5 e 6, que está escrito: grande é a sua glória pela tua salvação, Senhor, glória e majestade puseste sobre ele, pois o abençoaste para sempre, tu o enches de gozo com a tua face, tu és Deus, tu és Senhor, tu és glorificado, em tudo, em todas as coisas, Deus tem que ser glorificado. Eu termino esta palavra dizendo isso ao teu coração. Olhemos para Jesus, olhemos para a Escritura, olhemos para a revelação, olhemos para a palavra, irmãos. Eu não posso deixar jamais que a situação, o contexto, as propostas indecorosas desse mundo venha furtar do meu coração esse olhar atento e submisso a Jesus. Ele é o nosso maior exemplo a ser seguido. Ele se humilha, ele se torna servo, mas o próprio Deus o exalta. E mais, Paulo diz: um dia todo mundo irá glorificar a Deus. A nossa mensagem é a mensagem do Evangelho. A nossa mensagem é a mensagem de Cristo Jesus, aquele que vive e reina para tudo sempre. Por isso, irmãos, nos diz a palavra: humilhemos diante da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo oportuno. A proposta de Deus, a ação é de Deus, a soberania de Deus, o controle é de Deus, o poder vem de Deus, a glória pertence ao nosso Deus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a Deus por esta reflexão, por essa palavra. Oremos ao Senhor por aquilo que a palavra nos ensinou nesta noite. Ele é o nosso maior e mais precioso exemplo. Jesus, maravilhoso Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado por tua palavra, muito obrigado por esta parte da Escritura que nos aponta Jesus. Em um mundo em que o homem é valorizado, em que as posses são valorizadas, em que os títulos são valorizados, nós louvamos o teu nome porque Cristo Jesus é o exemplo cabal, completo de alguém que se humilha, que se torna servo, que está para servir, que está para transmitir misericórdia, paz, amor, bondade, compaixão, está pronto a olhar o ser humano com misericórdia. Bendito seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, enche-nos, ó Deus, desse serviço. Enche-nos, ó Deus, de humildade, enche-nos, ó Deus, de submissão, enche-nos, ó Deus, do teu exemplo, Pai, para que o mundo possa ver Cristo em nós. Assim como Paulo aponta a igreja, o exemplo de Jesus, nós estamos aqui com esse texto sagrado há mais de 2000 anos, dizendo à igreja nesta noite: devemos olhar para o exemplo de Cristo. Cristo é o nosso paradigma, Cristo é o nosso exemplo, Cristo é o fundamento da igreja, Cristo é a base desse culto. Bendito seja o nome de Jesus para sempre. Ó Deus, nós também entendemos, ó Deus, que Ele é o próprio Deus. Ele foi exaltado pelo Senhor, Ele foi exaltado por Deus Pai. Deus, nós entendemos que em tempo oportuno, Senhor Deus, quando Jesus voltar sobre as nuvens com poder e glória, nós também seremos promovidos, ó Pai. Iremos receber um corpo glorificado, iremos viver eternamente ao teu lado, iremos viver longe dessa realidade humana, finita, de doença, de enfermidade, de dor, de padecimento, de angústia, de perseguições, de afronta, Senhor Deus, em que a igreja vive nesses dias, dessa realidade tão difícil de se pregar o Evangelho, numa realidade em que o Evangelho é barganhado, em que há barganha, em que há troca, em que o púlpito é um balcão de vendas, em que Jesus se tornou um produto. Não, Jesus, nós continuamos aqui firmes, resolutos, inteiramente ligados à tua palavra, na certeza que em tempo oportuno a igreja será exaltada pelo próprio Deus, e essa exaltação irá glorificar o teu próprio nome, Senhor Deus. É o Senhor que será honrado e glorificado para sempre, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado por tua palavra, muito obrigado por tua presença nesse lugar. Esta é a nossa oração, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, dá oportunidade aqui a nossa liturgia.
Nós devemos cantar o hino Salmo 103, acredito que a música será projetada, estaremos cantando e o nosso querido irmão